que tange o protesto de sentença, pessoal? O prazo do protesto de sentença, de acordo com o artigo 523, o qual eu vou falar para vocês agora, que fala o que? O 523 do CPC. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, o cumprimento definitivo de sentença ou da sentença far-se-á requerimento do exequente, sendo executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias úteis, acrescido de custas, se houver. Lembrando que a certidão que se refere a esse caso vai ser expedida pela escrivania, ou seja, pela unidade judicial que o processo tramita no prazo de 3 dias, que indicará a qualificação completa do devedor e do credor com os nomes, números de CPF, CNPJ, endereços, número do processo, valor líquido e certo da dívida e da decisão, do decurso do prazo para pagamento voluntário ou do trânsito em julgado. Certo? Essa certidão vai ser levada a protesto sob responsabilidade do credor. E lembrando, no caso da falência, e a dica que eu dou para vocês para o concurso público, leia o artigo 94, que somente será protestado para fins falimentares título ou documento de dívida de responsabilidade sujeita às consequências da legislação falimentar. O termo do protesto para fins falimentares ele vai conter os mesmos elementos do termo de protesto comum. Ok, pessoal? E o deferimento do processamento de recuperação judicial de empresário ou de sociedade empresária não vai impedir o protesto de títulos e documentos de dívida relacionados ao requerente de benefício legal, certo? Lembrando, de acordo, Banca Vunesp, prova de Alagoas, pode ser causa para decretação de falência não só por impontualidade, mas também por atos de presunção de impontualidade e por contumácia, tanto isso que a resposta é D. A falta de pagamento, depósito ou nomeação de bens à penhora do executado por qualquer quantia ilíquida, certo? E lembrando, isso é importante e prestem bem atenção, que o protesto de crédito referente à obrigação condominial independe de prévia autorização em convenção ou assembleia de condôminos e vai ser feito com base nos elementos e valores apresentados pelo síndico ou pelo representante. E lembrando, pessoal, que os títulos e documentos de dívida destinados a protesto eles vão estar sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos. E vão ser entregues pelo distribuidor na mesma data que forem recepcionados, mediante distribuição equitativa, observados os critérios quantitativo e qualitativo, certo? E essa distribuição vai ser feita com serviço instalado e mantido pelos próprios tabelionatos. Qual que é a previsão que tem isso? O artigo 53 da Lei Federal nº 8.935, que essa distribuição ela é lançada em livro próprio ou sistema informatizado com a estrita observância da ordem cronológica de apresentação, vedado que a retenção do título ou o documento de dívida, certo? Que esses títulos ou outros documentos de dívida eles vão ser protocolizados tão logo apresentados ao tabelionato de protesto, que ele vai entregar ao apresentante recibo com suas características essenciais, observado que a estrita ordem cronológica da entrada, certo? Ou seja, entrou, protocolou. E se for impossibilitado a protocolização imediata, desde que, condicionalmente, devidamente justificados, títulos ou documentos de dívida vão ser protocolados no prazo máximo de 24 horas a contar da entrega, certo? Lembrando, primeiro que tem que lançar no protocolo para intimar, porque é irregular a expedição de intimação antes do lançamento do livro protocolo, certo? E lembrando mais uma coisa,
o conteúdo dos dados fornecidos ao tabelionato de protesto é de responsabilidade do apresentante. E lembrando também que a indicação conterá os mesmos requisitos formais do título, como natureza, nome do devedor, devedores solidários avalistas, se houver endereço de cada um deles, dado do vencimento, prazo de pagamento, valor e demais informações previstas em lei. Certo, pessoal? E lembrando que o título ou documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente, ele só pode ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Fiquem atentos em relação a isso. E o título ou documento de dívida, ele vai ser apresentado ao tabelião de protesto do domicílio do devedor. Certo? E lembrando, ausente a informação quanto ao domicílio do devedor, o documento de dívida pode ser apresentado no do credor, certo? E quais são as regras de competência específica? Na falta de indicação do lugar de pagamento, primeiro, a regra é o quê? Indicação do lugar de pagamento. A nota promissória vai ser apresentada no lugar de sua emissão. E na falta desse, domicílio do devedor. No caso da letra de câmbio, no ofício do lugar indicado do título para o aceite ou pagamento, conforme o caso. E, na falta dessa indicação, no domicílio do aceitante. E a duplicata, ela é apresentada no ofício da praça de pagamento constante do título. No caso do cheque, no ofício do lugar de pagamento ou no domicílio do emitente. E o título, quando for para protesto de fins falimentares, ele vai ser apresentado no local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tem a sede fora do Brasil. E a certidão de dívida ativa vai ser apresentada onde? Para protesto no local do domicílio do devedor. E, por sua vez, os títulos executivos judiciais podem ser protestados no local do foro da causa ou no domicílio do devedor. Certo? E lembrando que há a questão da súmula do STJ. A intimação do protesto para requerimento da falência da empresa devedora, ela exige a identificação da pessoa que o recebeu, não sendo suficiente sua entrega no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento de dívida. Certo, pessoal? Isso foi cobrado na prova de São Paulo, de 2016. Lembrando que o título ou outro documento de dívida pode ser apresentado mediante simples indicação do apresentante, desde que exclusivamente por meio eletrônico, seguindo o quê? Os requisitos da ICP Brasil e indicação do apresentante, feito sobre as penas da lei, certo? E de que a dívida foi regularmente constituída e o documento original ou cópia autenticada são mantidos no seu poder, certo? E o tabelião de protesto responsável interino pelo expediente, ele pode negar o segmento nesse caso, bem como a respectiva indicação eletrônica, quando houver uma suspeita, um receio de utilização do instrumento com um intuito emulatório ou simulatório do devedor, ou como meio de perpetração de fraude, certo? E lembrando, é dispensado de prévia autorização pela corregedoria o tráfego de arquivos pela central de recebimento de arquivos, certo? Desde que de forma criptografada, segura, tenha consistência de dados e o acesso ao sistema seja por meio de login e senha, e seja feito o que também? A trilha de auditoria, certo? Lembrando também que as fazendas públicas da União, dos estados, municípios, suas autarquias e fundações públicas, eles podem efetuar por meio eletrônico o encaminhamento de certidão de dívida ativa ao tabelionato de protege de título. E quando houver prévia exigência, ao serviço de distribuição, com utilização de assinatura digital emitido no nome da ICP Brasil ou por meio da Central Nacional de Protesto. Certo, pessoal? E essa apresentação da certidão de dívida ativa que trata o CAPT, ela pode ser feita por indicação do apresentante.
com a indicação de que a dívida foi regularmente inscrita e que o termo de inscrição contém todos os requisitos legais. Certo? É ônus do apresentante, que ele indica sob sua responsabilidade o seu endereço e a perfeita identificação do devedor. O endereço completo, número do CPF, cédula de identidade, carteira profissional, se pessoa física, CNPJ e o valor do documento de dívida. Certo, pessoal? E também cabe ao apresentante informar o quê? A circunstância do devedor encontrar em lugar ignorado, por exemplo, para fins de notificação por fins de intimação por edital. E também se deseja o protesto para os efeitos da lei falimentar. Não existe um livro especial para fins de protesto falimentar, mas sim, protesto ele vai ser feito, que é o livro de protesto, certo? Lembrando que o devedor, quando compreendido do emitente da nota promissória e cheque, o sacado na lei de tradicâmbio duplicata e o indicado pelo apresentante ou credor como responsável, ele não pode deixar de figurar no termo de lavratura e registro de protesto. Certo? E o documento de dívida físico será apresentado no original, sem rasuras, sem emenda modificadora de suas características e ao princípio da autonomia da cartularidade, certo? De suas características. Facultada a atualização do endereço no verso no documento anexo. Certo? Lembrando que é de inteira responsabilidade do apresentante, seja estabelecimento bancário ou não, o fornecimento de dados relativos a duplicados mercantis e de prestação de serviços a quais podem ser protestados por indicação, certo? Lembrando que nessa hipótese acima, que é de fornecimento de dados duplicados mercantis, não pode ser inserida a informação de título aceito na emissão do documento de dívida por meio digital, certo? Por ser incompatível a forma de protesto utilizada. O aceite ele é presumido, certo? E deverá o tabelião verificar as formalidades do título do documento de dívida, certo? Lembrando que o protesto ele vai ser registrado quando? Dentro de 3 dias para pagamento, aceite, devolução ou manifestação da recusa, contados do que? Da intimação do devedor, quando essa tiver sido entregue por portador por carta, ou da publicação da intimação por edital, certo? E quando for realizada a intimação via postal ou por portador, o tabelião de protesto arquivará o comprovante de recebimento, sendo desnecessário manter, portanto, a cópia arquivada, a cópia da intimação. Ok, pessoal? E frustrada essa intimação, o tabelião ele manterá arquivados os comprovantes de tentativa dessa e o edital publicado, certo? E lembrando que nessa contagem de prazo exclui o dia da intimação e inclui o do vencimento, certo? Quando for excedido esse trido legal para tirar do protesto, essa circunstância vai ser mencionada no instrumento com o motivo do atraso, de acordo com o artigo 260 do Código de Normas. Certo? Lembra uma coisa importante. É dia não útil, considera-se não útil o dia que não houver expediente público bancário, ou aquele também que não se observar ao horário normal. Certo? Se houver greve de serviço bancário, não haverá suspensão do prazo. Ok? Se a rede bancária obedecer o horário normal, mesmo com um quadro reduzido. Certo? E também é vedado o tabelião de protesto reter o título ou documento de dívida ou dilatar o prazo de protesto a pedido das partes. É um prazo peremptório, certo? O oficial que ele não lavrar em tempo útil e de forma regular o instrumento do protesto, além da responsabilidade civil por perdas e danos, ele vai estar sujeito ao quê? Às sanções penal e administrativa. Lembrando que o prazo para a lavratura de protesto ele pode ser suspenso em razão de ordem judicial, que até o último dia do pagamento do devedor ele pode requerer que sejam registradas as razões que o levaram ao descumprimento da obrigação. Lembrando que protocolizado o título ou documento de dívida, o tabelião ele vai expedir intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentante, ok? Considerando o quê? Cumprida quando comprovada sua entrega no mesmo endereço. E a intimação ela pode se dar por pessoa do próprio serviço notarial ou por qualquer outro meio.
desde que assegurado e confirmado o recebimento através de protocolo, aviso de recepção ou documento equivalente. Quais são, e tem os requisitos da intimação, que tem o nome, endereço, CPF, CNPJ do devedor, características do documento de dívida apontado, como espécie, número, valor de vencimento, número do protocolo, nome do credor ou favorecido apresentante, endereço, horário de funcionamento tabelionário de protesto até para pagamento, prazo limite para pagamento, intimação para aceite ou pagamento no trídulo legal, alertando quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, tipo e motivo do protesto e da assinatura do tabelião. Certo? E caso e também o tabelião ele pode utilizar de e-mail eletrônico para intimação, certo? Quando autorizado, obviamente, pelo devedor e declarado pelo apresentante, certo? E caso o devedor ou pessoa indicada para intimação possua domicílio fora da competência territorial, vai ser emitida comunicação ou documento equivalente, certo? E lembrando, a ser os elementos identificadores do título ou do documento de dívida das provimentos possíveis para o pagamento da dívida e da publicação do edital, que vai ser fixado no prazo de 10 dias úteis contados da data do protocolo, certo? Observe muito bem isso, certo? Que a intimação, quando for por meio de sistema computadorizado, ele pode ser assinada pelo oficial por chancela ou pré-impressão. Ok, pessoal? Lembrando que se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada ou inacessível, ou também for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato, pode haver a intimação para edital. E também, da mesma forma, se ninguém se dispuser a receber intimação no endereço fornecido pelo apresentante, certo? E lembrando, a intimação ela vai ser considerada cumprida na data da assinatura do AR, na data da assinatura do comprovante de entrega ou no dia da fixação da publicação do edital. Quando houver pluralidade de devedores, a última intimação fixará o início do trídulo legal para o cumprimento da obrigação. Certo, pessoal? Fiquem bem de olho em relação a isso.